寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Taiwan e Macau, Taiwan ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face. Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição vídeos relacionados a outros incidentes. Em especial, quero que vocês vejam o incidente de Uchi, que também se passa em Taiwan e é contra os japoneses. Mas olha só. E bem, como vocês estão vendo, hoje nós vamos falar sobre a rebelião Taipani. E, obviamente, né, eu vou explicar tudo o que aconteceu e também, né, os principais cabeças aí por trás dessa rebelião. E bem, tudo isso começou no 20º ano de colonização de Taiwan, quando o Japão estava em festa por isso, porque eles estavam mantendo ali Taiwan já há 20 anos, como território basicamente japonês. Só que tinha um cara que ele se chamava Yu Xinfeng. E esse cara, ele era líder de uma sociedade secreta e de uma sociedade secreta religiosa, vulgo uma seita. E ele sempre viu o Japão como um estado vassalo da China, porque ele sempre soube, né, que o Japão pagava tributos para a China, se dava bem com a China. E depois ele viu que o Japão invadiu a China e tirou Taiwan da China. E ele viu isso como uma traição, como um ato imperdoável. Mas isso não foi a única motivação. A verdadeira motivação dele foi a seguinte, foi que ele cismou e, de acordo com ele recebeu uma mensagem do céu dizendo que era para ele reunir os justos contra os bandidos. E a partir do dia 6 de julho de 1915, ele começa a ir recrutando as pessoas, tanto os chineses que já moravam ali em Taiwan, quanto os próprios nativos taiwaneses. E como ele também era líder de seita religiosa, ele conseguia fazer ali a mente das pessoas e ele falava para as pessoas seguirem uma determinada rotina, que se essas pessoas seguissem essa determinada rotina, eles seriam imunes a tiros e a espadadas do Japão. Isso é, tipo, sem ser algo religioso, entende? Esse Yu, ele dizia que se ele seguisse ali as coisas que ele falava, essas pessoas seriam imunes às armas e às espadas do mundo físico, do mundo material, não do mundo espiritual. E como ele dizia que os japoneses não acreditavam no mundo espiritual, então era basicamente 100% de vitória ali, que eles iriam, tipo, ter chance ali com os japoneses. Só que, obviamente, nem todo mundo acreditava nisso, e muitos dos seguidores também estavam ali, compraram esse discurso aí do Yu, justamente pelo fato de que eles estavam cansados de pagar impostos abusivos, só por eles não serem japoneses e também sofrerem agressão física pelo mesmo motivo. Principalmente os nativos taiwaneses, porque os chineses ainda eles conseguiam dialogar, porque os japoneses não viam os chineses como um povo não civilizado, tá? Isso quem diz que os nativos taiwaneses não eram civilizados eram os japoneses e não eu. Por favor, não me processem, nativos taiwaneses. Já no dia 9 de julho, ainda de 1915, o Yu ele já contava com 1.413 pessoas ali seguindo ele e, de certa forma, o obedecendo cegamente. E ele mesmo dizia que o melhor momento para se atacar era de noite. Só que, obviamente, que ele não atacou naquela noite. Passou um tempo e ele acabou conhecendo outros dois líderes religiosos de outras duas seitas diferentes, que também compraram a briga dele e esses dois também uniram forças com o Yu.
Só que os japoneses eles já estavam começando a suspeitar ali de alguma coisa que estava ali tendo uma movimentação um tanto quanto estranha. E na mesma noite em que o Yu conseguiu fechar acordo com esses dois líderes religiosos, eles já atacaram diversas delegacias ali na região de Trapani, que, como vocês estão vendo aí, é o sul, bem aí no sul de Taiwan. Então, isso é importante contextualizar porque vai ser útil para o vídeo depois. Só que o que aconteceu? Aconteceu que o ataque não foi exatamente como o Yu planejava. O porquê? Porque os japoneses eles já estavam espertos e eles já estavam ali sabendo que alguma coisa ia acontecer. Eles não sabiam nem a hora nem a data, mas eles já estavam preparados. Então eles conseguiram informações e prenderam esses dois líderes religiosos e eles estavam indo prender o Yu, só que o Yu ele conseguiu fugir. Então ele não foi preso. E com isso, ele usou muito mais, isso deu muito mais motivação para a rebelião, para o Yu começar a falar, olha, tá vendo os japoneses prendendo ali, pessoas que só querem seus direitos, isso e aquilo. E com isso, ele conseguiu estender mais ainda a rebelião, conseguiu criar um pouco mais de tumulto. E eles atacaram muito mais delegacias, pegaram muito mais armas, empacotaram muito mais guardas. E o Yu, ele estava muito confiante. O porquê que ele estava confiante demais? Porque ele acreditava fielmente que a China ia saber dessa rebelião e iriam mandar soldados ali para peitar os japoneses. Porém, não foi isso que aconteceu e a China nem sequer ligou para essa rebelião. Nem ficou sabendo, acredito eu. Então, isso acabou durando apenas 12 dias. Pois ele conseguiu uma rebelião de 12 dias. Mas o porquê acabou tão rápido essa rebelião? O que aconteceu? O que deu de errado? Agora eu vou explicar o que deu de errado. Vamos lá. Primeiro, o Yu ele estava muito confiante. Ele estava brisando que ele ia ter um apoio da China, sendo que ele nunca sequer conversou com alguém ou mandou alguém ir lá para a China para avisar o que estava acontecendo ou o que iria acontecer. Depois que o Yu ele começou a atacar as delegacias, o Japão viu que, opa, isso daí não são bandidos comuns. E daí o Japão foi lá e declarou estado de emergência e mandou todos os soldados, todos os policiais empacotarem todo mundo sem exceção nenhuma. E isso foi o que aconteceu. Porém, obviamente que novos simpatizantes iriam aderir a essa rebelião, só que não deu tempo. O porquê? Porque essas pessoas estavam presas, e foram presas por simpatizarem com o Yu, de certa forma, ajudarem ele de algum modo. E, inclusive, o próprio Yu foi preso, tanto é que no começo ali, quando eu falei, ele estava de uma aparência um pouco mais forte. E agora, a foto dele preso já há alguns dias, ele está com uma aparência muito mais fragilizada. Com toda certeza ele deve ter tomado ali algumas lições ali dentro. Ainda mais conhecendo os japoneses naquela época. Porém, e a partir daí, né, acaba a rebelião com todos, literalmente todos empacotados. Todos os 1.400 pessoas ali empacotadas, sobrou pouca gente para ir presa com o Yu, inclusive o próprio Yu. Já recentemente, uma universidade taiwanesa, uma universidade de história taiwanesa, eles falaram que se o Yu tivesse sido um pouco mais coordenado e tivesse ganhado um pouco mais de tempo, eles conseguiriam juntar 30 mil nessa rebelião fácil. Mas como ele foi descoordenado e não soube como agir, ele, infelizmente, entre aspas, foi empacotado sem que essa rebelião acabasse por se estender por toda Taiwan. Já estava em Trapani, de acordo com a universidade ainda, ele conseguiria assim, mobilizar basicamente todo o sul de Taiwan contra os japoneses. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado.
Vocês sabiam dessa rebelião? E religiosos que escutam vozes e querem fazer alguma coisa e dá errado, isso não é novidade nenhuma. Então, por favor, compartilha esse vídeo para mostrar para os seus amigos, olha, teve um religioso em Taiwan que ele brisava em umas coisas e foi empacotado pelos japoneses. Pelos japoneses? Um religioso montou uma rebelião por causa que ele escutou algumas vozes? Ah, isso eu preciso ver. Beleza? Então, como eu já disse, curte, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta, aquele apoio, por favor. Beleza? Falou e fui!